Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para todos nós, nesse sábado, esse final de semana que se inicia, que a palavra do Senhor possa produzir efeitos de fortalecimento aos nossos corações, de vida, né, de renovo necessário, né? Quando nós olhamos o número 2, né, e todos os números eles possuem uma tipologia, existe um significado nos números, e o número 2, isso biblicamente falando, que é o que nos importa, né? O número 2 ele fala de comunhão, mas ele também mostra um certo contraste e uma comparação que a Bíblia faz entre personagens. Então todas as vezes que nós vemos 2, nós entendemos isso, comunhão, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Faltou a eles da comunhão, foi restabelecida a comunhão quando Jesus parte o pão. Então 2 ele aponta para isso, andarão 2 juntos se um não tiver de acordo. Também mostra um contraste, comparação, porque nós vemos muitos exemplos bíblicos de alguém que agradou ao Senhor, de um que agradou ao Senhor e de outro que desagradou, e viveram juntos e tiveram uma proximidade, como Esaú e Jacó, Caim e Abel, Davi e Saul, né? Paulo e Demas, quantos, né, que tiveram esse convívio, e a Bíblia mostra esse contraste, essa comparação entre um e o outro. E especificamente no caso de Esaú e Jacó, né? Esaú ele rejeita a bênção de Deus por causa da necessidade que ele tinha, né? A fome. Ele troca a primogenitura, a bênção, uma bênção que era espiritual, ele troca por algo material, que era um prato de comida. Ele veio do campo, lembrando rapidamente a história, veio de caçar e ele estava com muita fome, e o irmão dele, que queria ser abençoado, né? Era uma bênção que era passada do pai para o filho mais velho. Então Esaú era o filho mais velho, Jacó queria ser abençoado, mas não tinha o direito por ser o filho mais novo. E quando seu irmão vem do campo cansado, com fome, ele vira para o seu irmão e fala: olha, vamos trocar, eu te dou um prato de comida, você me dá o teu direito da bênção, ser abençoado pelo pai. E ele troca, ele rejeita o projeto, ele rejeita aquilo que tinha sobre a sua vida, aquilo que lhe foi conferido, né, o direito ali da primogenitura. Hoje, quantos homens e mulheres, né, que em outro momento conheceram o Senhor, temeram ao Senhor, serviram ao Senhor até mesmo com propósito, com empenho, com dedicação, com amor, mas em algum momento rejeitaram. Essa bênção da primogenitura, ela tem esse contexto para nós. Ela tem um contexto principalmente de salvação, porque o que vem a ser, rapidamente falando, né, o pai de Jacó e de Esaú era Isaac. E Isaac, ele recebeu uma bênção de livramento, né? Porque ele seria oferecido. Lembra? O Senhor pede ao avô, né, de Esaú e de Jacó, o pai de Isaac, Abraão. O Senhor pede que Isaac fosse oferecido como holocausto. E aí o Senhor fala, na hora, né, nos 45 minutos do segundo tempo, ali, na hora de ser sacrificado, o Senhor fala: não precisa. Abraão, não mate o seu filho, não sacrifique, eu não quero ele. Eu só queria ver se seu coração estava em me obedecer ou não. E aí o Senhor vai, e o Senhor acaba provendo um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então, sobre Isaac havia esse livramento. Havia essa bênção que foi dada, né, de um cordeiro ter sido colocado no lugar dele para morrer por ele. Olha que interessante. Então, ele era o primogênito, no que se refere à herança, no que se refere à promessa, sim. Embora o primeiro filho de Abraão não foi Isaac, foi Ismael. Mas a palavra diz o quê? Que a promessa, ela viria de Isaac. Então ele recebeu a bênção da promessa. E essa promessa ele daria ao seu filho mais velho, que era Esaú. E Esaú rejeita. Esaú, ele rejeitou essa bênção. Hoje em dia, quantos rejeitam? Quantos não rejeitam a bênção do Senhor? E a bênção do Senhor, eu não estou falando só agora no contexto de salvação, mas de um projeto de Deus que foi revelado. Porque ainda que o Senhor ele não venha descortinar toda a sua glória, todo o seu querer, toda a sua vontade, tudo aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, convenhamos, também não temos nem estrutura para ouvir tudo, né? Porque se soubéssemos, acho que a gente ia ficar assim, meu Deus do céu, ansiosos, né? Imagina se José soubesse qual seria o desfecho, que aquele negócio de sol e lua, estrelas se dobrando, seria ele ser governador do Egito. Ele não poderia saber daquilo. No tempo certo veio a ser revelado. Mas alguma coisa ou outra Deus nos mostra. Mas o Senhor nos dá a ideia, Ele nos dá o rumo. Ele diz assim, olha, é isso que eu quero te abençoar. É isso que eu quero fazer.
É o sonho. O sol e a lua, as estrelas. Ele nos dá uma diretriz, né? E às vezes esse projeto de Deus, ele é abandonado. Ele é desprezado. E o que é mais triste, irmãos, é quando a gente olha para o lado e a gente vê essas pessoas que em outro momento caminharam conosco, abandonando, né? E aqui eu falo que muitos às vezes abandonam o projeto de Deus para essa vida e acabam abandonando o Senhor e o projeto da salvação. Quantas pessoas desistiram de lutar por uma bênção de uma cura, né, e acabou voltando para o mundo e se esquecendo do Senhor, se revoltando contra Deus? Quantos desistiram de lutar por uma restauração familiar, de um relacionamento, e acabaram se voltando para as coisas do mundo e abandonando o Senhor também porque não receberam aquela bênção que queriam? E vão ficando para trás. E vão, né, abandonando, trocando o projeto por algo necessário, momentâneo, algo dessa vida, como Esaú fez. Ele estava com fome, ele tinha uma necessidade. Ele trocou a sua bênção por um bocado, por um prato de comida, para saciar a sua necessidade momentânea. Ficou com a barriga cheia, mas com a alma vazia. E abandonou o projeto. Já Jacó valorizou o projeto. Projeto esse que, ressaltemos, ele não tinha direito, mas passou a ter direito no momento em que a graça do Senhor o alcançou e ele tanto desejou. Paulo diz assim: nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que prosseguem para a preservação da alma. Quantos estão se retirando? E como eu falei, às vezes ao nosso lado, do nosso lado, ao nosso redor, pessoas que admirávamos, pessoas que eram para nós como exemplo, mas se retiraram para a perdição, mas se retiraram de um projeto de salvação e de um projeto de Deus para ele ou para ela nessa vida. Mas nós prosseguimos. Alan, tá difícil prosseguir. Quem falou que seria fácil? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu acho que o que nos traz o alento e a esperança, a tranquilidade é que tudo, até as dificuldades, elas estão no governo, debaixo do governo, no controle do Senhor. E conhecendo o Deus que nós temos, quando nós o conhecemos, nós descansamos. E sabemos que o Senhor ele tem o melhor. Sabemos que o Senhor ele fará o melhor. Mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas as impossibilidades, com o cansaço, e vem mesmo, né? Vem. Tem hora que dá vontade de desistir, largar tudo de mão. Mas pense o seguinte: normalmente quando desistimos de algum projeto de Deus, isso se torna uma porta aberta que, se não cuidarmos, pode nos levar até mesmo à desistência do próprio Deus. E às vezes o nosso coração está numa busca e esquecemos de ter o nosso coração no Senhor. Então coloque, deposite realmente os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu coração no altar de Deus. Fala: Senhor, que eu não venha desistir de Ti, que eu não venha abandonar os Teus caminhos, que eu não venha trocar o Senhor por qualquer coisa dessa vida passageira, momentânea, que eu não venha, mas que a Tua bênção, que a Tua presença, que o Senhor seja de fato o mais importante na minha vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse sábado. A paz do Senhor Jesus.